Pois é. Paulo Pires, eu quero propor para ti uma análise que eu considero muito importante neste momento na abertura do programa. Eu quero que a gente analise em que condições estarão os adversários do Internacional nesses 3 últimos jogos. Detalhadamente, cada um por cada um. Com exatidão, tu só vai conseguir falar do Vasco. Porque o São Paulo e o Bragantino depois depende do que vai acontecer até lá, mas alguma coisa dá para a gente falar. Então eu quero começar te perguntando, detalhadamente, ao que briga este Vasco da Gama que nós enfrentamos amanhã no Rio de Janeiro? Ele estará motivado por algum objetivo a mais? Ele vem de 5 derrotas. O que esse Vasco tem a fazer em campo amanhã contra o Inter? Há 5 rodadas, a motivação do Vasco era buscar uma vaga no G8 ou na Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro. Passadas 5 rodadas, com 5 derrotas consecutivas, o Vasco está no pacote aí para escapar do rebaixamento, porque no momento o Vasco tem apenas 1 ponto a mais que o Inter. 42 para o Vasco, 41 para o Inter. Então o Vasco, nesse momento, está brigando para não cair para a Série B da próxima temporada. Tá ali, a tabela tá na tela aí. O Vasco tem 42, 2 posições acima do Inter, porque o Vasco tem 42 pontos e 12 vitórias contra 42 pontos e 11 vitórias do Ceará. Então o Vasco briga sim com o Ceará, com o Inter, com o Vitória, com o Santos, com o Fortaleza, agora talvez com o Juventude, para não cair para a Série B da próxima temporada. Pois é, mas esse número de vitórias do Vasco aí pode salvar ele, tá? Porque ele tem 1 vitória a mais que o Ceará e 2 vitórias a mais do que o Inter. Ele tem um número de vitórias considerável, deve ter empatado poucos jogos no campeonato, né? A nossa visão, são 8 empates do Vasco. Aliás, 6 empates do Vasco. A nossa visão, obviamente, está enfocada em cima do Inter. Mas a visão do Vasco, o Vasco está olhando para o Santos, porque o Santos é o primeiro clube do Z4. Né? Se ele for melhor que o Santos, por exemplo, ele escapa do rebaixamento. O Vasco tem, no momento, 4 pontos a mais que o Santos e tem 3 vitórias a mais que o Santos. Então o número de vitórias realmente poderá dar ao Vasco esta tranquilidade no final do campeonato, se empatar, por exemplo, com o Santos, com o Vitória, com o próprio Inter, de repente, de permanecer na Série A para a próxima temporada. De qualquer maneira, o Vasco abriu os olhos e descobriu que está brigando contra o rebaixamento da última rodada para cá. É uma novidade para eles dentro da competição e certamente a pressão está muito grande, né, Paulinho? Muito grande. O Vasco tem, então, esse jogo sob pressão contra o Inter em São Januário, amanhã à noite. Depois, na sequência, o Vasco enfrenta o Mirassol. O jogo do Mirassol também em casa, também em São Januário. E na última rodada pega o Galo em BH. Mirassol é o seguinte, Mirassol tem agora Vitória no final de semana em Salvador, tem o Vasco em São Januário, tem o Flamengo em casa, o Flamengo campeão brasileiro, o Flamengo vai colocar time reserva contra o Mirassol lá em Mirassol, na última rodada. Onde é que eu quero chegar? O Mirassol hoje ele já está classificado para a Copa Libertadores da América, mas por enquanto para a chamada pré-Libertadores. Então o Mirassol vai buscar, pelo menos, contra o Vitória no fim de semana ou contra o Vasco na outra rodada lá em São Januário, a vaga matemática para a fase de grupos. Então, bom é isso para o Inter, que o Vasco tem um confronto direto com o Inter agora, depois pega o Mirassol, pensando, sonhando com a vaga direta na próxima edição da Libertadores da América. Então, a sequência do Vasco, se tem ali, tem o Inter, tem o Mirassol, tem o Galo, por exemplo, então pega o Mirassol brigando por vaga na vaga direta na Libertadores e provavelmente enfrentando um Atlético Mineiro brigando por vaga na Copa Libertadores se acontecer um G8 no Brasileiro, porque o Galo perdeu a Copa Sul-Americana, só poderá disputar a próxima Libertadores da América se for o 8º colocado do Brasileiro e tiver G8 na competição. Independente do que aconteça amanhã, o Inter vai para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira da próxima semana com necessidades. Ao que estará brigando o São Paulo jogando... Vai ser em Santos esse jogo, né? O São Paulo jogando na próxima semana contra o Inter. Assim, neste momento, o São Paulo é o 8º colocado. Lembrando, quem terminar em 8º lugar, o brasileiro, poderá ir para a Libertadores, até porque a decisão da Copa do Brasil, semifinais e finais, só vão acontecer depois do Campeonato Brasileiro. Então quem ficar em 8º vai ficar no camarote ali acompanhando a Copa do Brasil, torcendo por Cruzeiro ou por Fluminense para ir, portanto, para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O São Paulo tem hoje à noite, no Rio, 8h30, a bola rolando no Rio de Janeiro, no Maracanã, Fluminense e São Paulo. Então o adversário do São Paulo hoje é o Fluminense. Depois São Paulo recebe na Vila Belmiro o Internacional e na última rodada enfrenta o Vitória lá em Salvador.
Sinceramente, Baldasso, eu não sei o que pensar sobre o São Paulo nesse momento. Eu não sei se hoje eu torço pro Fluminense ganhar do São Paulo ou do São Paulo ganhar do Fluminense. Porque se o São Paulo vence o Fluminense, ele poderá, contra o Inter, garantir matematicamente o 8º lugar. E aí vai jogar contra o Vitória na última rodada em Salvador, um amistoso, colocando time reserva. Então, sinceramente, eu não sei para quem torcer hoje, se para o Fluminense ou para o São Paulo. Porque, de qualquer forma, o jogo do São Paulo contra o Inter, semana que vem na Vila Belmiro, será decisiva para o São Paulo. Poderá não ser o jogo contra o Vitória. É São Paulo e Vitória na última rodada. Mas tenho certeza que o jogo da semana que vem na Vila será decisivo para o São Paulo. Isso é péssimo, isso é péssimo. Ou seja, o Vasco brigando contra o rebaixamento, o São Paulo joga com o Internacional precisando vencer, brigando por Libertadores, e o Bragantino na última rodada. O Bragantino vive uma situação na tabela, o Bragantino tá uma nhaca também, né? O Bragantino, inclusive, se tu for analisar na ponta do papel, não vai cair, mas não tem garantia total ainda de permanência na primeira divisão, né? Matematicamente, eu sempre falo, uma questão é a projeção. A projeção hoje continua em 42 para escapar do rebaixamento. Isso é projeção. Agora, matematicamente falando, né, combinando todos os resultados, hoje um time só escaparia do rebaixamento se tivesse, nesse momento, 48 pontos. Por exemplo, na tabela aí, o São Paulo tem 48. Hoje, de forma matemática, do São Paulo para cima escaparam do rebaixamento. Os demais, de novo, pessoal, é matemática isso. Todos para baixo ali disputando a não queda ou a permanência da Série A da próxima temporada. Dito isso, Bragantino brigando, sonhando com o 8º lugar, né? Contra o São Paulo ali, contra o Grêmio, contra o Corinthians, Galo, enfim, para ficar em 8º e sonhar com a Libertadores do ano que vem. O que aconteceu ontem em casa, em Bragança, perdeu para o Fortaleza por 1-0. Pela projeção de momento, o Bragantino, que tem 45 pontos, no máximo vai chegar a 51 no final do campeonato. E é uma projeção, de momento, insuficiente para garantir pelo menos o 8º lugar. Então, o Bragantino, obviamente, que de forma matemática, isso é bom para o Inter. Agora, pelo menos uma notícia boa. Isso é bom para o Inter. De uma forma matemática, o Bragantino, quando enfrentar o Vitória na próxima rodada, semana que vem, em casa, em Bragança Paulista, ainda vai estar vivo, matematicamente falando, por um lugar na próxima edição da Copa Libertadores da América, na briga pelo 8º lugar. Então, isso é favorável. Então, pelo menos um ponto positivo nesses duelos contra Vasco da Gama, contra São Paulo, contra Bragantino. Certamente o Braga, semana que vem, vai jogar contra o Vitória vivo ainda. Contra o Vitória. O que pode acontecer é o Bragantino enfrentar o Internacional com uma vaga garantida na pré-Libertadores e sem possibilidade de classificação na fase de grupos. Então, seria, em tese, um jogo meio sangue doce para o Bragantino contra o Inter. Lembrando o seguinte, né, Baldasso? O Bragantino não tem condições de chegar na fase de grupos da Libertadores. Isso. O máximo seja chegar em 8º lugar, não é nem 7º lugar, 8º lugar, para sonhar com vaga na pré-Libertadores. Na fase de grupos ele não vai, isso com certeza. A briga dele para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas ele pode ter essa situação de pré-Libertadores daqui a pouco garantida, quando pegar o Inter ou não. Não, garantida não. Isso com certeza não, porque o São Paulo já tem 48 pontos na tabela. Ele poderá enfrentar o Inter já eliminado, aí sim. Que também é bom pro Inter, né? Sem mais nada para fazer no campeonato. Ou seja, não vai cair e não vai para Libertadores. Isso poderá acontecer na última rodada, o Inter enfrentando um Bragantino, para o Bragantino um amistoso contra o Inter. Quais são mesmo os 2 jogos do Bragantino antes de enfrentar o Inter? Vitória em casa, em Bragança Paulista, semana que vem, depois no Beira-Rio Inter. São 2 jogos apenas. Ele já tem... Sim, porque ele jogou ontem contra o Fortaleza, né? Ah, sim! Ele já jogou na rodada. Não, isso muda tudo. Isso muda tudo. Não. Tá bem, a única chance de ele jogar de sangue doce com o Inter é se ele estiver eliminado de uma briga por uma pré-Libertadores. Tem razão, desculpa. Só que para isso ele tem que perder pro Vitória, né? Para isso teria que seria ruim pro Inter, né? Aí que tem essa questão, né? Mas eu já olho pelo outro lado. Então vamos torcer para que o São Paulo vença hoje o Fluminense lá no Rio de Janeiro, porque aí o Braga já não pega mais o São Paulo, né? Esse é o ponto. Mas aí tem um problema também, daí ele vai enfrentar o Vitória, uma forma amistosa. Vamos torcer para um empate. O empate hoje tem entre Fluminense e São Paulo. Um empatezinho. Paulinho, para terminar, Paulinho, tu acha que nós devemos nos preocupar com o Fortaleza nessa briga ou não? Ainda não, Baldasso. Deixa eu colocar essa palavra, vou colocar essa palavra novamente. Ainda não. O Fortaleza hoje tem 4 pontos a menos que o Inter, 37 a 41. Então, faltam 3 rodadas, porque o Fortaleza jogou ontem pela 36ª rodada, mas domingo em Fortaleza, no Castelão, o Fortaleza recebe o Galo em jogo atrasado ainda da 34ª rodada.
É isso aí. Então tem o Galo, ó. O Fortaleza tem o Galo agora em casa, depois enfrenta também na Arena Castelão o Corinthians e na última rodada enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Por enquanto, não precisa se preocupar. Por quê? Repito, o Inter tem 4 pontos de vantagem, faltando 9 para disputar. Então a distância nesse momento é tranquila para o Inter em relação ao Fortaleza. Vai depender muito do que acontecer no fim de semana. O Inter não pode, de novo, o Inter não pode perder para o Vasco da Gama. Porque se o Fortaleza ganha, o Inter perde para o Vasco, o Fortaleza ganha do Galo, a diferença de 4 cai para 1 em relação ao Fortaleza.